No pequeno vilarejo de Fire Valley, cercado por densas florestas e cortado por uma estrada deserta, erguia-se um modesto motel, o Bates Motel. Sob a administração de Norman Bates, um jovem tímido e solitário, o estabelecimento era conhecido por sua atmosfera sombria e sua localização isolada. Norman vivia sob a sombra de sua mãe, uma mulher dominadora e controladora, que mantinha uma influência sufocante sobre ele mesmo após sua morte. Sua presença parecia ecoar pelas paredes do velho motel, deixando Norman em constante conflito consigo mesmo. Enquanto isso, nos arredores da cidade, rumores sombrios começaram a circular. Diziam que nas profundezas das florestas, um homem solitário vagava, possuído por demônios interiores. Sussurravam sobre desaparecimentos misteriosos e o eco de passos furtivos nas noites mais escuras. Essas histórias ecoavam nas mentes dos moradores locais, despertando um medo latente e alimentando a curiosidade mórbida de alguns. Entre eles estava Mary, uma jovem viajante em busca de aventura, que decidiu passar a noite no Bates Motel, atraída pela aura de mistério que o envolvia. Ao chegar, Mary é recebida por Norman, cuja aparência frágil e olhar nervoso a intriga profundamente. Enquanto a noite avança, Norman compartilha relatos perturbadores sobre a história do motel e os segredos sombrios que o assombram. No entanto, o que Mary não sabia era que os segredos do Bates Motel estavam profundamente entrelaçados com os pecados do passado de Norman. Assombrado por visões de sua mãe e atormentado pela culpa de seus próprios atos, Norman lutava para manter sua sanidade intacta. À medida que a noite avança e os segredos começam a se desenrolar, Mary se vê presa em uma teia de terror e loucura. Os eventos que se desenrolam naquela noite lançam uma sombra sinistra sobre o Bates Motel, revelando que os verdadeiros monstros são aqueles que habitam os recessos mais profundos da mente humana. Na pitoresca cidade costeira de Capitola, na ensolarada Califórnia, a vida seguia seu curso tranquilo até que um evento estranho abalou a tranquilidade dos moradores. Era agosto de 1961, quando os céus azuis foram invadidos por uma nuvem negra de aves agitadas, lançando a cidade em um pesadelo avassalador. Os pássaros, agindo de maneira totalmente desorientada, lançaram-se sobre a cidade como uma praga vingativa. Invadiram casas, romperam janelas com suas asas frenéticas e mergulharam em picadas furiosas sobre os habitantes atônitos. O caos reinava enquanto carros eram atingidos por uma chuva de penas e gritos ecoavam pelas ruas. No epicentro desse turbilhão alado estava Michael, um jovem aspirante ornitólogo que testemunhou o caos de perto. Enquanto os pássaros mergulhavam em uma dança macabra no céu, ele se viu envolvido em uma investigação para desvendar o mistério por trás do comportamento inexplicável das aves. Com a ajuda de sua amiga de infância, Sarah, uma corajosa bióloga marinha, Michael embarca em uma jornada perigosa para desvendar a verdade por trás do ataque dos pássaros. Juntos, eles descobrem pistas sombrias que os levam a uma conspiração sinistra e a uma alga misteriosa que esconde segredos mortais. Enquanto a cidade de Capitola luta para se libertar do cerco alado, Michael e Sarah enfrentam perigos inimagináveis, desde encontros com pássaros enlouquecidos até confrontos com agentes governamentais sombrios. No entanto, eles estão determinados a descobrir a verdade por trás do mistério dos pássaros antes que seja tarde demais. À medida que o sol se põe sobre Capitola e as sombras da noite se estendem, Michael e Sarah mergulham em um redemoinho de suspense e intriga. Em uma corrida contra o tempo, eles desvendam segredos antigos que lançam luz sobre os eventos sobrenaturais que assolaram a cidade costeira, revelando que a verdade por trás do ataque dos pássaros é mais sinistra do que qualquer um poderia imaginar. Nos arredores tranquilos de uma pequena cidade, a família Doyle levava uma vida pacata até que o terror se abateu sobre eles. Roland, um garoto de 14 anos,
curioso e destemido, encontrou-se involuntariamente mergulhado em um pesadelo que nenhum jovem deveria enfrentar. Tudo começou inocentemente, com uma brincadeira inocente em sua casa. Um tabuleiro Ouija, uma ferramenta para se comunicar com o além, foi trazido à tona em uma noite de tédio. O que começou como um jogo, rapidamente se transformou em uma descida ao abismo da escuridão. Roland começou a experimentar fenômenos inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos, vozes sussurrantes nas sombras e uma presença sinistra que parecia segui-lo onde quer que fosse. A família Doi, atônita e impotente diante do que testemunhava, buscava respostas desesperadamente. Diante do terror crescente, eles se voltaram para a fé em busca de solace, convocando os serviços de um sacerdote local, o Padre Thomas. No entanto, o que começou como um ritual de exorcismo simples logo se transformou em uma batalha épica entre a luz e as trevas. Enquanto os exorcismos prosseguiam, Roland foi consumido por uma força maligna que se recusava a ceder. Sua mente e corpo tornaram-se palcos de uma batalha épica, enquanto o mal lutava para manter sua presa e os sacerdotes lutavam para libertá-lo. Mas o que ninguém esperava era a verdade por trás da possessão de Roland. Uma verdade tão terrível e insondável que abalou os alicerces da fé e desafiou a compreensão humana. À medida que as sombras do passado se erguiam para consumir o presente, Roland e aqueles ao seu redor foram lançados em um redemoinho de terror e desespero. Esta é a história de Roland Doi, uma história de coragem e sacrifício, de fé e desespero, que ecoa através dos séculos como um lembrete sombrio da batalha eterna entre o bem e o mal. Até hoje, as sombras da possessão de Roland continuam a assombrar aqueles que ousam se aventurar nos recantos mais obscuros da mente humana.